Sunil indaga se Ji-han conhece as pessoas lutando contra as tropas Hahu, notando que para enfrentá-las com sucesso, é necessário ser pelo menos de classe A. Ji-han explica que os encontrou no labirinto, mas na ocasião não demonstraram ser tão fortes. Apesar disso, Sunil ressalta que há algo incomum nessa situação para eles conseguirem enfrentar as tropas mascaradas. Diante da pergunta de Sunil sobre os próximos passos, Ji-han sugere a possibilidade de encontrar Seong-gon. Ele decide enviar um convite de grupo para Seong-gon, lembrando-se de que já o fez anteriormente a longa distância, com sucesso. Enquanto a batalha no solo se desenrola, o tiozinho de blusa amarela destaca o ponto fraco dos bonecos mascarados, incentivando o grupo a mirar nas máscaras. Ele expressa seu entusiasmo pela quest especial, enquanto a garota de cabelos verdes ressalta a urgência da situação, pedindo para ele se concentrar na luta. Enquanto os combatentes figurantes continuam sua batalha contra as tropas mascaradas, mais pessoas se juntam à luta, alheias ao fato de que não se trata apenas de um jogo. Observando a luta de cima da esfera vermelha, a mulher de cabelos roxos questiona a ingenuidade dos humanos, perguntando por que não desconfiam do que está acontecendo e agem como se tudo fosse normal. A garota de cabelos azuis reitera que as regras foram estabelecidas para serem seguidas e que não podem ser quebradas. Enquanto isso, a mulher de cabelos roxos, visivelmente irritada, culpa os deuses pelo que está acontecendo, chamando-os de malditos e lamentando o enfraquecimento de suas tropas devido ao espaço criado pelo deus recém-nascido. A garota de cabelos azuis informa que as tropas mascaradas Hahoi foram reduzidas em 2 níveis, agora apresentando apenas o poder de uma classe D. A mulher de cabelos roxos lamenta o nerf excessivo e instrui a garota azul a seguir com o plano. Decidem que precisam eliminar todos eles para confrontar o maldito deus. A garota azul ativa a esfera vermelha, que brilha em um tom amarelo, fazendo com que as tropas Hahoi se unam e se transformem em soldados maiores para compensar o enfraquecimento ao caírem para a classe D. Assim, as tropas começam a destruir indiscriminadamente tudo o que está no solo. Seong-gon surge através de uma brecha na barreira, respondendo ao chamado de Ji-han. O jovem questiona o motivo do desaparecimento de Seong-gon. Este, por sua vez, explica que o espaço em que estava foi criado pelo recém-nascido deus, mantendo-o banido. Contudo, quando Ji-han enviou o convite para o grupo, as coisas se tornaram mais fáceis. Seong-gon esclarece que seu poder é derivado de uma dimensão negativa, o que lhe permite interferir em outras dimensões, embora ele não possa movimentar-se livremente entre elas, mas consegue forçar sua entrada em outras. Seong-gon direciona seu olhar para Sunil, sugerindo que ele poderia resolver a situação utilizando a espada de Dan, e questiona por que ele não o fez, optando por apenas observar. Sunil responde, explicando que as condições para ativar a espada são complicadas. Além disso, ele acrescenta que as pessoas presentes naquela barreira já pertencem ao abismo. Até então, suas mentes estavam conectadas ao labirinto. Eram pessoas comuns, mas agora, com um deus controlando a situação, elas são capazes de despertar suas habilidades no mundo real, não sendo mais simples indivíduos. Seong-gon questiona qual será a próxima ação de Ji-han, lembrando que seu objetivo inicial era apenas salvar Yu-jin, e que assim como as pessoas comuns que agora lutam contra os soldados Hahoi, Yu-jin também deve ter sido teleportada para aquele espaço. Ji-han responde que além de salvar Yu-jin, ele precisa interromper a conexão com o deus recém-nascido. Seong-gon afirma que isso é simples, já que não são os deuses que escolhem as pessoas, mas sim as pessoas que escolhem os deuses. Portanto, a conexão pode ser quebrada simplesmente negando o deus. Decidido, Ji-han afirma que irão resgatar Yu-jin e sair dali, sem intenção de enfrentar um deus naquele momento. Sunil concorda, sugerindo que os Danui-mun lidarão com o deus. Ji-han consulta o minimapa, notando que a localização de Yu-jin mudou, indicando que ela está a aproximadamente 2 quilômetros de distância, na direção apontada. Assim, eles partem nessa direção. Enquanto isso, na cena envolvendo Yu-jin, ela se encontra sozinha no espaço misterioso, tremendo de medo enquanto segura o cajado dado por Ji-han. Ao avistar uma enorme luz de energia em sua direção, ela reage rapidamente, utilizando uma técnica de teleporte de curta distância para desviar, salvando-se a tempo antes que o ataque a atingisse.
Em seguida, conjura a técnica de voo e lança uma rajada de flechas de mana contra o gigante soldado mascarado Harroy. Apesar de não ter muito sucesso em seu ataque, o soldado contra-ataca lançando outra rajada de energia de sua boca em direção a Yujin. Desta vez, ela ativa o escudo de mana para conter o dano, porém sua reserva de mana já está abaixo de 30% nesse ponto. Buscando segurança, ela levanta voo o mais alto que consegue, ficando fora do alcance dos soldados mascarados. Suspirando aliviada, Yujin reconhece que sobreviveu graças a todas as técnicas que Ji-Han lhe ensinou. Observando as outras pessoas que encontrou no labirinto lutando, ela se pergunta o que fazer em seguida. Nesse momento, uma sombra surge em suas costas, chamando por ela. Yujin vira-se imediatamente, assustada, mas reconhece a voz de Ji-Han, que a tranquiliza, informando que agora ele está ali para ajudá-la. Yujin, com lágrimas nos olhos, avança em direção a Ji-Han para abraçá-lo, mas seu escudo de mana ainda está ativo, o que a impede de tocá-lo. Ela bate acidentalmente o escudo contra ele e se desculpa antes de dissipá-lo. Então, ela pergunta se ele veio resgatá-la e Ji-Han confirma. Sunil brinca dizendo que Ji-Han está cada vez mais popular entre as garotas, seduzindo todas as novinhas e pergunta a Shi-Yun se ela concorda. Shi-Yun, visivelmente irritada, questiona por que Sun-Il está perguntando isso, e ele responde, apontando que ela está literalmente em chamas. Yujin percebe a presença de Seong-gon, o professor de química, e pergunta o que ele está fazendo ali. Shi-Yun, irritada, pede que Yujin se cale, enquanto Ji-Han questiona Shi-Yun sobre o que Yujin fez de errado. Shi-Yun, chamando Ji-Han de galinha safado, pede que ele cale a boca também, e Ji-Han questiona o que ele fez afinal. Sun-Sil intervém entre os dois e sugere que deixem o drama amoroso para outro momento. Ji-Han questiona se parece que ele está envolvido em alguma história de amor, o que irrita Shi-Yun, que pergunta indignada sobre o que Sun-Sil está falando. Seong-gon também entra na conversa, elogiando Ji-Han por sua sorte e expressando sua felicidade pela sua filha. Sunil pede para deixarem as emoções de lado por enquanto e pensarem em como escapar dali. Seong-gon menciona que ele pode sair, mas talvez não seja o caso para o resto do grupo. Explica que estão presos ali e devem seguir as regras impostas pela barreira, e para quebrá-las e sair sem seguir tais regras, é necessário ser forte o suficiente para destruir a própria barreira. Ji-Han pondera que ignorar as regras se torna mais complicado quando se trata de uma barreira criada por um deus, que tende a ser muito poderoso. Sunil tenta tranquilizar o grupo, afirmando que agora que salvaram Yujin, podem simplesmente observar enquanto os Danuimun lidam com a situação. Seong-gon adverte que é cedo para relaxar. De repente, uma aura enche o lugar e uma voz questiona se aqueles que se esforçam sempre são recompensados. O ser divino Ark Company se revela diante do grupo, perguntando se sempre são recompensados pelos seus sacrifícios. Ele se apresenta, expressando prazer em conhecê-los pela primeira vez e reconhecendo Seong-gon, indicando que já se conhecem. Em seguida, ele dá as boas-vindas para seu reino divino. Seong-gon o interpela como presidente e indaga como ele se tornou um deus e se isso seria possível. A mana de Seong-gon começa a ser drenada rapidamente, e Ji-Han intervém, utilizando a recuperação da alma para evitar que a mana de Seong-gon se esgote. O deus Ark Company responde que Seong-gon sabe o que são os deuses, e também que não é impossível. Deuses não são seres feitos de apenas uma única alma. Um deus é formado por pedaços da mente humana. Ele explica que a própria companhia já funcionava como um deus, uma vez que o presidente era uma mistura de espíritos e almas de vários humanos. Ji-Han então se questiona se, mesmo antes, o presidente já era um ser divino. Seong-gon perguntou que tipo de deus ele era, enquanto o Ark Company repetia a pergunta anterior, indagando se os esforços seriam recompensados, se os sacrifícios valeriam a pena. O próprio deus respondeu que não, e questionou Seong-gon se ele não concordava. Seong-gon perguntou o que ele insinuava. O deus afirmou que era uma questão irracional, destacando que o mundo estava repleto de irracionalidade. Explicou que o funcionamento e até mesmo o desenvolvimento do mundo ocorriam devido ao sacrifício de boas pessoas que nele viviam.
Ark Company indagou por quanto tempo mais essas pessoas teriam que ser sacrificadas. Seong-gon, intrigado, perguntou por que ele estava abordando esse assunto. O deus respondeu que ele descobriria, assim como todos os outros ali também irão descobrir. Sun-il interveio, afirmando que o deus seria morto pelo clã Danui antes de concretizar seus planos. O deus retorquiu que, de fato, um deus poderia ser morto, mas no momento, nem mesmo os Danui Moon tinham força para se opor a ele. O motivo era simples. Todos o desejavam. Essa resposta deixou o grupo de Ji-han confuso, com uma interrogação pairando sobre o que o deus queria dizer. O deus prosseguiu. Ark Company, o deus da revolução, da recompensa e do prazer, eram tanto seu nome quanto sua divindade. Enquanto houvesse pessoas desejando mudança ao seu redor, ansiando por recompensas por seus esforços, buscando encontrar prazer como um oásis em meio a um deserto exaustivo e brutal de suas vidas, ele nunca seria destruído. Uma aura gigantesca emanava de seu corpo, preenchendo tudo ao redor, revelando todo o seu poder divino. Xion sugeriu que deveriam se retirar, pois era impossível enfrentá-lo naquele momento. Ji-han recusou-se a recuar enquanto Yu-jin ainda estivesse conectada com o labirinto e com aquele espaço. Então, Ji-han, refletindo sobre as palavras do deus, teve uma ideia que decidiu arriscar. Ele disse ao deus que tinha algo a dizer. Ark Company referia-se a Ji-han como o jogador, e também mencionou a proteção do Harem King. Apesar de sua ascensão divina, ele ainda não podia lidar com o Harem King, então permitiu que Ji-han expressasse sua ideia. Ji-han argumentou que, se Ark Company era o deus da revolução, recompensa e prazer, então deveria realizar os desejos das pessoas. Ark Company respondeu que era por isso que ele existia. Ji-han então questionou por que o deus estava atacando-os. Ark Company respondeu que eles estavam tentando interferir em suas ações. Então, ele estava apenas tentando removê-los de seu caminho. Ji-han apresentou uma objeção. Se Ark Company era o deus da recompensa, por que seu grupo não estava sendo recompensado por lutar tanto para sobreviver? Eles não tinham intenção de lutar, apenas de salvar Yu-jin, uma garota que foi sugada para dentro disso contra sua vontade, após ter sido transportada para o grande labirinto, onde não tinha vontade de lutar. O deus olhou para Yu-jin e compreendeu. Era uma singularidade onde suas habilidades e as do grande labirinto se encontravam. Ele reconheceu a validade do argumento de Ji-han e concordou que eles deveriam ser recompensados por seus esforços. Uma energia espiralada, como um portal, se formou, e o deus disse que Yu-jin não teria mais nenhuma conexão com o grande labirinto. Em seguida, Ark Company desapareceu na frente deles, deixando o grupo confuso se tudo seria tão simples assim. O grupo se encarava diante do portal em espiral. Sun-il expressou surpresa, pensando que teriam que se envolver em uma luta realmente séria, e questionou se realmente tudo havia acabado. Ji-han admitiu estar um pouco frustrado com o desfecho. Sun-il virou-se para Seong-gon, em busca de uma opinião. Seong-gon respondeu que já havia se encontrado com 3 entidades divinas, mas era a primeira vez que via um deus agir dessa maneira. Era a primeira vez em que não precisaram lutar. Ele ponderou que talvez fosse normal. Os deuses reagiam aos seres humanos, e os princípios de seus pensamentos não diferiam das leis absolutas. Ao contrário dos humanos, os deuses não mudavam seus próprios desejos, revolução, recompensa e prazer. Essas 3 coisas eram os princípios por trás de seu comportamento. Considerando esse resultado, o comportamento do grupo devia ter sido de acordo com as regras do deus. Xion perguntou a Ji-han o que fariam. Observando a batalha se desenrolar no solo com os figurantes, Ji-han respondeu simplesmente que iriam embora. Uma mensagem do sistema apareceu para todos, perguntando se queriam abandonar o jogo. Eles selecionaram sair. Outra mensagem agradeceu por terem aproveitado o grande labirinto e expressou esperança de que os visitassem novamente algum dia. Logo, o espaço começou a se quebrar e o grupo retornou ao mundo real. O céu claro agora estava escuro, pois era noite, e todos voltaram em segurança. Enquanto isso, ainda dentro da dimensão divina, a mulher de cabelos roxos terminava de eliminar os monstros, enquanto a menina de cabelos azuis concluía a verificação de anormalidades. Então, um deus apareceu.
Ark Company se mostrou diante delas, dizendo que veio pessoalmente recompensá-las por finalizarem a quest. Ele se referiu à mulher de cabelos roxos como agente Bora-Djinn dos Danu-Imun e a de cabelos azuis como homúnculo Yan-Yeon dos Danu-Imun. Bora-Djinn ordenou ao deus que parasse de agir com tanta confiança, pois ele não passava de um mero deus artificial. Ela afirmou que ele poderia ter adquirido alguns poderes, mas ainda assim não tinha chance alguma de vencer. O deus se apresentou como Ark Company, o deus da revolução, recompensa e prazer. Bora-Djinn respondeu indiferente, dizendo que tanto faz, pois ele iria morrer agora. Ela abriu um inventário dimensional e retirou uma espada de formato peculiar, com ramificações em sua lâmina. A Ark Company reconheceu a espada como sendo a espada de 7 ramos, presenteada ao antigo rei do Japão por Baekje, um dos antigos reinos da Península Coreana, e afirmou que o clã Danu-Imun conseguiu adquiri-la. Ele reconheceu o poder impressionante da espada. Bora-Djinn comentou que os olhos de um deus eram capazes de ver através da essência da matéria, das informações e da história. Ark Company afirmou que, mesmo sendo um deus artificial, ainda era um deus, e aos poucos estava gradativamente firmando o uso de seus poderes como tal. Bora-Djinn anunciou que, por esse motivo, ela o mataria agora mesmo. Ela saltou em direção à entidade divina para golpeá-lo, mirando o golpe de sua espada diretamente em sua cabeça. No entanto, o golpe não o atingiu, como se houvesse uma camada de energia invisível que bloqueasse o ataque. Bora-Djinn se perguntou como ele conseguiu bloquear o golpe. Ark Company respondeu que era porque os poderes de Bora-Djinn não superavam as expectativas de todos. Bora-Djinn questiona se o poder da espada foi selado, enquanto Yeon entra em contato com ela após analisar o ataque. Ele revela que seu ataque não foi bloqueado pelo deus. Na verdade, o deus se curou na mesma proporção de dano que recebeu, tornando sua cura tão rápida que parecia ter bloqueado o ataque. Surpreendida e irritada, Bora-Djinn se pergunta como um deus artificial recém-criado pode ser tão poderoso. Enquanto ela pondera, o deus segura a lâmina da espada e uma explosão irrompe. Bora-Djinn é lançada para trás em um salto mortal no ar, aterrissando no chão em segurança, apesar de estar gravemente ferida pela explosão. Suas roupas estão rasgadas, e o sangue escorre por todo o seu corpo. Ark Company elogia Bora-Djinn por sua habilidade em evitar danos severos e a reconhece como verdadeiramente digna de ser membro dos Danu-Imun. Apesar disso, Bora-Djinn, irritada, continua a menosprezar o deus artificial, mas Ark Company contrapõe, afirmando que ela não foi capaz sequer de causar um único arranhão nele. Determinada, Bora-Djinn estica o braço, segurando a bainha da espada, e a lâmina que havia sido destruída na explosão se forma novamente. Ela questiona por que ele é tão forte. Ark Company responde que sua força não se limita apenas à Coreia. Ele é um deus de alcance muito maior. Ele aponta que os Danu-Imun falharam em obter informações corretas sobre como ele se tornou um deus, e desde então, sua derrota estava selada. Yeon adiciona que é impossível eliminar o deus com o atual nível de poder, já que seus seguidores ultrapassam 129 milhões. Bora-Djinn se surpreende ao descobrir que um deus recém-nascido tem tantos seguidores. Ark Company explica que a espada de 7 ramos só funciona contra deuses que têm a fé de cerca de 1 milhão de pessoas e questiona se isso seria suficiente para quebrar a convicção daqueles que desejam revolução, recompensa e prazer. Então, o deus estende a palma da mão em direção a Bora-Djinn e fecha o punho, desencadeando uma imensa onda de energia que a faz arrepiar-se com seu poder. Determinada, ela finca a espada no chão enquanto um tornado de ventos cortantes começa a rodeá-la, ferindo-a com sua velocidade de lâminas afiadas. Bora-Djinn libera sua própria energia, manifestando chifres em sua cabeça, e sua pele se torna escamosa. A imensa quantidade de energia liberada por ela bloqueia os ventos cortantes. Em desespero, ela grita por Yeon. Yeon declara que a análise está completa e cria uma rota de fuga. Ela ativa o olho de Hwanung e a esfera vermelha emite um brilho gigantesco, dissipando-se e desaparecendo do céu, levando consigo Bora-Djinn e Yeon. Ark Company percebe que elas escaparam, mas não pode impedi-las, pois estão no território de Hwanung. Convencido de sua invencibilidade, Ark Company
decide iniciar a revolução. Enquanto isso, de volta ao mundo real, Seong-gon partiu após quitar sua dívida com Ji-han e ajudá-lo, enquanto Shi-yun retorna aos Yeonmun para relatar o que aconteceu. Restando apenas Ji-han, Yoo-jin e Sun-il, eles chegam à sede dos Chambu-mun, a casa de Sun-il. Quando eles chegam, são recebidos por uma mulher de cabelos roxos no portão, que se refere a Sun-il como o sucessor do clã Chumbu, a Ji-han como o jogador e a Yoo-jin como uma humana comum. Ji-han tenta espiar o nível dela, mas só vê pontos de interrogação, embora perceba que ela pertence aos Danui-mun. Sun-il reconhece a mulher como alguém que viu na estação Gangnam e pergunta se ela é do clã Danui. Ela confirma e se apresenta como Bora-jin. Ao olhar para Ji-han, ela comenta que ele já sabia o nome dela, pois o olhou com aqueles olhos. Surpreso, Ji-han se pergunta como ela sabe disso. Bora-jin explica que ele está na lista negra devido à sua habilidade nata única e incomum. Ela explica que todos com habilidades natas são observados, mas ele é especial, até mesmo entre os usuários natos. Sun-il pergunta a Bora-jin o motivo de sua presença ali. Ela relata que falhou em destruir o deus Ark Company. Surpreso, Sun-il indaga se o clã Danui realmente falhou, e Bora-jin confirma. Ela explica que poderiam derrotá-lo se usassem mais de seus recursos e poder de luta, mas isso acarretaria em perdas proporcionais. Considerando que o deus ainda não representa uma ameaça grande o suficiente para justificar o uso de tantos recursos, decidiram deixar as coisas como estão por enquanto. Curioso, Sun-il pergunta sobre a escala de divindade desse deus. Bora-jin revela que ele tem mais de 120 milhões de seguidores, e esse número parece estar aumentando. Após compartilhar a informação, Bora-jin simplesmente desaparece. Ji-han, preocupado, pergunta a Sun-il se está tudo bem, e ele responde que a situação não é boa, pois ainda não tem ideia do verdadeiro poder desse deus e como isso pode mudar o mundo. De qualquer forma, Sun-il os convida a entrar e descansar por enquanto, agora que concluíram o objetivo principal de salvar Yoo-jin. Ji-han reflete que, embora sua habilidade possa fazer com que ele veja o mundo como um jogo, a realidade é bem diferente. Ele pondera que, pelo menos resgatar Yoo-jin já pode ser considerado um final feliz. Com as férias chegando ao fim, a vida escolar de Ji-han retoma seu curso normal. Começando com a aula do professor dedicado. Ji-han e Sun-il conversam sobre os recentes acontecimentos e as notícias de casos de corrupção descobertos na Coreia. Ji-han lembra das palavras de Ark Company sobre o mundo estar corrompido, irracional, e sobre o sacrifício das pessoas que não são recompensadas. O deus havia mencionado que todos entenderiam o que ele queria dizer. Agora Ji-han começa a perceber as mudanças e como o país está passando por uma transformação. Mas será que isso faz de Ark Company um bom deus? Ele está intervindo nos casos de corrupção e guiando a sociedade para eliminá-los. Ele prometeu erradicar a corrupção do mundo, e várias informações começam a circular na internet, além de vídeos que agora são noticiados na televisão. Algo inédito até então. No abismo, poderes sobrenaturais geralmente não podem ser usados de forma a impactar severamente o mundo real, pois isso desencadearia uma reação conhecida como vontade de Gaia, colocando a vida do indivíduo em risco. Reações que vão contra a vontade de Gaia manipulariam o destino e levariam à morte. Entretanto, o deus Ark Company está interferindo na realidade enquanto suprime essa reação. Ji-han expressa um sentimento amargo diante disso, incapaz de não se sentir desconfiado, mesmo que as ações desse deus pareçam ser benéficas, não só para a Coreia, mas para o mundo. No entanto, muita coisa aconteceu para chegar a esse ponto. Pessoas sofreram e morreram. Sun-il declara que não se importam com o sacrifício de alguns para alcançar um bem maior. Ji-han questiona se pode existir um futuro sem sacrifícios, mas Sun-il o repreende, dizendo para ele parar de pensar como uma criança, pois não se pode conseguir nada sem sacrifícios. Sempre haverá sacrifícios no caminho. Ji-han então filosofa se é certo que sua vida melhore às custas do sacrifício de outros. Dias depois, no topo de um prédio, Ji-han utiliza um item chamado Anel de Detecção, que forma uma auréola vermelha em sua cabeça. Essa ferramenta mágica é usada para encontrar inimigos,
transmitindo informações em tempo real e permitindo sentir a posição dos oponentes em um espaço tridimensional. Ele salta do prédio usando suas flechas de mana para eliminar as criaturas no solo. Sunil aparece saltando e pousa no chão, observando ao redor e confirmando que está tudo limpo. O trabalho do dia está concluído. Ji-han concorda, comentando sobre como esses inimigos surgem como baratas. Uma verdadeira praga. Desde que Ji-han ingressou no clã Chumbu, foi incumbido de realizar a limpeza da área, e eventualmente ele acompanha Sunil nesse trabalho, eliminando as escórias do mundo. Faz parte de suas responsabilidades como membro do clã ajudar nesse tipo de serviço, mas também recebe ajuda em outras áreas. O clã ensina muitas coisas sobre o abismo e fornece diversos treinamentos de batalha. Sunil comenta que enquanto as pessoas estiverem vivas, esses tipos de problemas continuarão surgindo para sempre. Ji-han questiona como era a vida centenas de anos atrás. Sunil relata que era um caos completo, com monstros correndo soltos, citando o famoso livro A Criação dos Deuses como uma fonte verídica. Ele menciona como o demônio da Ji levou o país ao colapso. No entanto, agora as coisas são diferentes, e há algum tipo de controle exercido por aqueles que detêm o poder. Embora possam até ver o público como porcos ou vira-latas, eles ainda são cautelosos e temem o povo. Ao finalizar a conversa, Sunil quebra a barreira ilusória em que estavam. Já se passaram 3 meses desde o incidente com Ark Company. Enquanto caminha ao lado de Sunil, Ji-han observa ao seu redor e comenta que parece que o mundo está mesmo melhorando. Sunil concorda, dizendo que, comparado a 100 anos atrás, o mundo está de fato melhor. Ele expressa a opinião de que, no fim das contas, a humanidade está seguindo pelo caminho certo. Enquanto caminham pela rua, Ji-han avista 2 mulheres de máscaras divulgando algum tipo de culto. Todos nós usamos máscaras. Encontre a paz da mente em nossa igreja das máscaras. A salvação está dentro de você, anunciam elas. Ji-han pergunta a Sunil se ele já ouviu falar dessa tal igreja das máscaras, mas Sunil responde que nunca ouviu falar. Ji-han passa pela mulher divulgando e a ignora, enquanto ela continua dizendo: todos nós usamos máscara em nossas vidas, porém, ao usar uma máscara, nós também podemos acabar nos tornando uma. Que você tenha paz em sua mente. De volta em casa, Ji-han desaba no sofá para descansar. Gnomo aparece e corre até a geladeira, pegando uma garrafa de suco para ele. Ji-han agradece, acariciando a cabeça de Gnomo. Enquanto saboreia o suco, ele estranha não se lembrar de ter comprado suco de tomate. De repente, a mestra Loli surge atrás dele, equilibrando-se no sofá, chamando-o de estudante estúpido e admitindo que foi ela quem comprou o suco de tomate. Surpreso, Ji-han pergunta quando ela chegou. A mestra, agora sentada no sofá, responde que acabou de chegar, tendo algumas coisas para resolver na Coreia. Impressionada, ela elogia o lugar e pergunta se ele fez tudo sozinho. Ji-han confirma, e a mestra Loli o parabeniza por construir uma barreira de proteção tão robusta e eficaz. Além disso, ela nota que na restrição da barreira, ele permitiu que ela passasse livremente. Ela reconhece o bom trabalho dele. Ela declara que agora ele pode se considerar um respeitável mago do abismo. Aprovado. Curiosa, ela menciona ter ouvido falar que ele ingressou no clã Chumbu e pergunta se foi por meio de um contrato de trabalho, ao que ele confirma. A mestra Loli coloca a mão no queixo, parecendo pensativa enquanto está sentada no sofá. Ji-han percebe um leve odor no ar e chama pela sua mestra. Ele indaga se ela está usando algum tipo de perfume, pois o cheiro lembra um pouco maçãs, mas é tão natural que não parece perfume. A mestra explica que pode ser porque ela comeu uma maçã da árvore do mundo. Com um sorriso confiante, ela sugere que, como Ji-han é um trabalhador contratado, basta ela liberar uma grana para o clã Chumbu. Em seguida, ela pergunta se Ji-han está livre nos próximos dias. Ele responde que não está tão livre assim, pois além de trabalhar para o clã, precisa explorar dungeons, vender as recompensas para o clã, estudar aulas teóricas sobre o abismo, entre outras responsabilidades. A mestra Loli afirma que vai manter isso em mente e propõe um teste para avaliar a habilidade atual de Ji-han, já que faz algum tempo desde que eles verificaram sua força. Em uma barreira ilusória, Ji-han voa, cercado por dezenas de pequenos discos de metal que disparam raios laser.
Ele rapidamente ergue um escudo de mana, mas os ataques são tão poderosos que conseguem drenar uma grande quantidade de sua mana quando atingem o escudo. Ele voa em alta velocidade, bloqueando e desviando dos ataques enquanto usa suas flechas de mana para neutralizar alguns dos discos. No entanto, ele percebe que seus ataques não surtem muito efeito contra esses discos e se questiona sobre o material do qual são feitos para resistir assim aos seus ataques. Curioso sobre a origem dessa habilidade da Mestra Loli, Ji-Han mantém sua confiança e esboça um sorriso. Ele decide usar uma técnica de teletransporte para temporariamente sair do campo de visão dos discos e, em seguida, conjura uma habilidade de nevoeiro mágico para criar uma densa névoa, ocultando os discos de sua visão. A névoa confunde várias formas de magias de detecção, tornando difícil para as ferramentas mágicas localizarem precisamente a presença de Ji-Han. Com seu cajado em mãos, ele canaliza uma habilidade de raio, amplificando a energia negra e lançando uma poderosa combinação de 4 feitiços para conjurar a técnica do raio perseguidor destrutivo, lançando uma intensa explosão de energia de mana e raios. Ji-Han argumenta que os relâmpagos viajam na velocidade da luz, tornando impossível desviar deles, especialmente porque é um ataque teleguiado que atinge múltiplos alvos ao mesmo tempo. Ele ri freneticamente, exaltando o quão incrível é conjurar um feitiço quadruplo tão poderoso. Ele ressalta que nem todo mundo consegue realizar combinações de feitiços tão complexas. A Mestra Loli aparece voando em sua vassoura atrás dele, aplaudindo e elogiando-o pelo feito inesperado, afirmando que agora ele se tornou um verdadeiro mago. Ji-Han reconhece que cresceu muito desde que começou sua jornada. A Mestra Loli concorda, impressionada com sua capacidade de conjurar magias quadruplas em apenas 3 meses. Curiosa, ela pergunta se 4 magias simultâneas são o limite dele, e Ji-Han confirma. Em seguida, ela indaga quantas magias ele conhece ao todo, e ele responde que são 42. Com uma piscadela de olhos, a Mestra Loli reforça que ele está aprovado, e que, com esse nível de habilidade, já pode sair por aí contando para todo mundo que é seu aprendiz. Ela destaca que no mundo todo há menos de 10.000 magos capazes de usar feitiços quadruplos, mas também reconhece que isso se torna mais fácil para Ji-Han devido à sua habilidade como jogador. Com um sorriso, a Mestra Loli tranquiliza Ji-Han, dizendo que está tudo bem e que precisarão trabalhar um pouco agora. Ela levanta a mão para quebrar a barreira, lembrando-o de que veio para a Coreia com um propósito e que precisará da ajuda dele. Ji-Han responde que não pode simplesmente sair do nada para ajudar com isso. A Mestra Loli o tranquiliza, informando que já entrou em contato com o clã Xunbu e recebeu permissão para pegá-lo emprestado. Ela também o lembra de relaxar, pois ainda há um tempo até começarem esse serviço, afinal Ji-Han ainda não está de férias. Intrigado, ele pergunta que tipo de trabalho é esse. A Mestra Loli explica que se trata de uma investigação e que ela precisa dele como assistente. Em seguida, Ji-Han pergunta sobre o druida. A Mestra Loli confirma que o druida também está investigando, mas na Europa. Quando Ji-Han pergunta sobre o que estão investigando, ela responde de forma simples: árvores. Porém, ela enfatiza que não se trata de árvores comuns, mas de árvores especiais. Ela explica que estão procurando pelas árvores do mundo. Ji-Han associa imediatamente a Yggdrasil, a árvore do mundo, conhecida em mitologias. Segundo os mitos nórdicos, Odin plantou essa árvore como parte da criação do mundo. Disse que é tão gigantesca que seus ramos alcançam o espaço, suas raízes se estendem até Niflheim, um tipo de inferno, e seus galhos alcançam Asgard, o mundo dos deuses. Além de seu tamanho monumental, acredita-se que a árvore possua diversos poderes místicos. Segundo os mitos, coisas milagrosas acontecem se alguém comer seus frutos. A Mestra Loli acrescenta que também há os arcanjos de Sephiroth. Quando Ji-Han pergunta se está se referindo aos cabalistas, ela confirma, explicando que os cabalistas são aqueles que se baseiam na ideologia mística dos antigos judeus. Os arcanjos de Sephiroth são associados à árvore da vida, que se diz estar no jardim do Éden, no céu. Ela esclarece que é diferente da árvore do conhecimento do bem e do mal, que produziu o fruto que Adão e Eva comeram. A mestra continua, comparando os arcanjos de Sephiroth a Yggdrasil dos mitos europeus.
Em seguida, ela questiona Ji-han sobre quantos mitos ele acha que existem sobre esses tipos de árvores. Antes que ele possa responder, ela mesma diz que existem muitos. Mas o mais curioso é que a maioria desses mitos são bastante similares. Essas árvores são frequentemente consideradas a fonte da vida ou têm o poder de conceder imortalidade. O ponto crucial é que elas servem como uma ligação entre os humanos e os deuses. Além disso, a mestra destaca que, seja no Oriente ou no Ocidente, praticamente todos os países têm seus próprios mitos sobre árvores, incluindo a Coreia. Ji-han fica pensativo sobre esses mitos na Coreia. A mestra Loli, então, o questiona se ele se lembra do mito da criação de Dangun. Ele coloca a mão no queixo, tentando recordar. Hwanung desceu ao mundo e trouxe consigo 3.000 seguidores, incluindo os ministros do vento, chuva e nuvens. A divina árvore de vidoeiro estava... A mestra Loli interrompe, perguntando se agora ele compreende. Eles não sabem muito sobre essa árvore de vidoeiro, mas ela se assemelha a Yggdrasil ou aos arcanjos de Sephiroth. Ji-han questiona se isso se refere ao poder vital, mas a mestra Loli nega, explicando que se trata da conexão entre deuses e humanos. Quando Hwanung veio para a Terra com seus subordinados, dizem que ele o fez usando a árvore de vidoeiro. Nesse ponto, é possível concluir que essa árvore obviamente não era comum. Ji-han então deduz que ela está procurando por esses tipos de árvores dos mitos. A mestra Loli confirma que esses mitos são reais e que as árvores realmente existem. Ela se prepara para sair, explicando que precisa ir até o clã Chumbu para garantir que tudo esteja em ordem, mesmo já tendo conversado com eles sobre o assunto. Ji-han pergunta se sua opinião não importa nessa questão. Irritada, a mestra Loli questiona se Ji-han está insinuando que ele não quer ajudar sua mestra. Ele rapidamente nega. A mestra assegura que está tudo resolvido e que começarão o trabalho assim que Ji-han entrar de férias da escola. Caminhando com Sunil, Ji-han expressa seu cansaço. Sunil pergunta qual é o problema e Ji-han menciona a mestra Loli. Sunil logo entende o motivo da preocupação. Ele comenta sobre a permissão que deram a ela, pagando com 10 pedras mágicas processadas, destacando que foi uma oferta generosa para garantir a colaboração de Ji-han. Ji-han questiona se é tão fácil assim ser emprestado, considerando o valor das pedras, que se produzidas pela própria mestra, devem valer pelo menos 1 bilhão de wons cada uma. Sunil confirma, acrescentando que foi um ótimo negócio para eles. Ji-han pergunta a Sunil se ele sabe sobre o que sua mestra está investigando. Sunil confirma, mencionando que a divina árvore de vidoeiro é considerada a mais importante para o clã. Ele promete contar os detalhes no caminho até o clã. Os dois então se apressam em direção à casa de Sunil. Durante o percurso, Ji-han passa novamente pelas estranhas figuras divulgando a Igreja das Máscaras. Ele nota a atividade incessante dessas pessoas, que estão lá todos os dias divulgando o culto. Na base do clã Chumbu, Ji-han está mais uma vez em treinamento com Sai-young. Após levar um golpe poderoso na costela, Ji-han ativa uma magia de proteção, formando uma capa elétrica ao redor de seu corpo, o que faz Sai-young recuar. Ele aconselha Ji-han a não depender tanto da magia, e se precisar usá-la, que o faça desde o início, e não apenas depois de ser atingido. Afinal, os magos não deixam seus oponentes se aproximarem tanto. Ji-han explica que lutadores corpo a corpo fortes podem facilmente quebrar esse tipo de defesa mágica. Então ele está tentando abordar a situação sem magia, embora não pretenda usar essa estratégia em batalhas reais. Sai-young concorda, reconhecendo que é um processo gradual. Ela também observa que agora seria necessário pelo menos alguns indivíduos de alto nível de alguma organização média para derrotar Ji-han. Ji-han, orgulhoso, menciona que sua mestra Loli já confirmou suas habilidades de luta como um mago de batalha. E agora ele até pode sair por aí dizendo que é seu aluno. Sai-young, sem demonstrar muito entusiasmo, concorda, dizendo que isso é bem legal. Ela então informa que o treinamento está encerrado por hoje, e Ji-han agradece. Pegando 2 cadeiras do inventário, uma para ele e outra para Sai-young, Ji-han também tira uma lata de refrigerante e oferece a Sai-young. Curioso sobre a árvore de vidoeiro, Ji-han pergunta a Sai-young sobre ela. Ela responde que sabe alguns detalhes básicos, mencionando Loliquiano
e a razão de Loli ter pedido emprestado Ji-han para investigar isso. Sai-young pondera se Loli será capaz de encontrar a árvore, já que o clã Chumbu possui alguns dados sobre ela, mas não sabe sua localização exata. Ji-han então questiona se o clã Danui tem informações sobre isso, ao que Sai-young responde que provavelmente sim, considerando o porte da organização, como o nono portão, que provavelmente já conseguiu colocar as mãos na árvore. Sai-young ainda menciona que é provável que ela acompanhe Ji-han e sua mestra nessa investigação. Ela enfatiza que é difícil encontrar uma maga do nível de Lolikiano. Talvez existam menos de 100 no mundo com o mesmo patamar de habilidade. Sai-young explica que ainda vão treinar bastante antes de Ji-han partir para essa investigação, mas o foco será no treinamento mental. Ji-han questiona a necessidade desse treinamento, já que ele tem a mente do jogador. Sai-young responde que é para adquirir experiência diante do desconhecido, algo essencial mesmo com a mente do jogador. Ela acrescenta que Sun-il foi contra esse treinamento, mas é necessário para o crescimento de Ji-han. Ela continua, dizendo que o mundo é irracional, não há justiça absoluta, e muitas pessoas morrem devido à violência e ao crime. Ji-han concorda, mencionando que já ouviu falar das várias coisas horríveis que acontecem tanto no mundo quanto no abismo. Sai-young destaca que há uma grande diferença entre ouvir falar sobre algo e vivenciá-lo. Ela compara o conceito de ouvir falar sobre países em guerra com estar lá, no meio do conflito. Ela explica que esse é o tipo de experiência que Ji-han precisará, onde ele terá que testemunhar com seus próprios olhos as situações que ocorrem. Se você gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva no canal para acompanhar os próximos capítulos.